Vamos lá, pessoal. Bem-vindo aí a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é para falar questão de garantia aí. Recebi o contato de um cliente, né? Que a gente vou falar sobre a manutenção dele. Ele mandou uma placa Paribox 300 que estava sem reparos, né? Vou dar os detalhes aí. Deixa eu só pegar aqui a informação e já volto. Bom, pessoal, vamos lá. Aí a placa chegou para ele, aí o que aconteceu? A placa dele, sem condições de reparo, a gente mandou uma outra, né? Revisada, sem oxidação, testada e tudo mais. Aí ele entrou em contato hoje e falou aqui, ele acabou de montar, chegou lá para ele, acabou de montar, porém está tocando bem um alto-falante, só o de cima, e sem música fica um chiado como se estivesse em rádio, né? Então quer dizer, ele não, é uma Paribox 300, ele falou que o de cima toca certo, o de baixo não toca, e quando está em pausa fica fazendo um chiado. Beleza. Dei algumas orientações para ele lá. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Quando eu coloquei a placa, eu liguei antes de conectar o celular, a música já estava um chiado, como se estivesse no rádio. Aqui ele não estava perto da caixa no momento que a gente começou a falar. Falei para ele, dei algumas orientações para ele ver lá algumas questões, né, dos alto-falantes, dos tweeters. Ele falou que ia ver. Beleza. Aí ele voltou aqui e mandou outra coisa. Então, cara, eu vim em casa almoçar, deixa eu te falar. Eu desmontei a caixa todinha lá, tirei os dois alto-falantes, aí os tweets eu medi também, cada tweet são 3 tweets, ele tá dando 4.5, 4.1 por aí, os alto-falantes também. O que acontece? Eu percebi o seguinte, quando eu tiro os tweets, os alto-falantes param de funcionar. Quer dizer, não para de funcionar totalmente. Fica baixíssimo, baixíssimo, dá pra você quase ouvir nada. Você aumenta na caixa, aumenta no telefone, não sai som. Quando você conecta os tweets e volta a funcionar. Entendeu? Aí eu medi aqui os alto-falantes, medi os tweets, tá tudo nessa faixa aí, 4.1, 4.5, não tem nenhum encurto não. Aí eu vou fazer mais um teste agora, quando eu chegar lá embaixo, qualquer coisa eu faço um vídeo e te mando. Mas eu acredito que essa plaquinha deve ter mais algum probleminha. Porque quando eu fiz esse teste que eu liguei, um imã do alto-falante, um imã do Twitter, esquenta muito. Um esquenta e o outro não. Aí parece que quando você solta um Twitter, o outro para, o outro Twitter para. Parece que um Twitter está comandando tudo ali. Tá indo, o som tá indo tudo para um Twitter só. Quando você solta ele, para tudo. E ele tá esquentando muito. Mas eu já medi, tá tudo normal. Eu tô achando que essa placa deve estar com algum probleminha, mas eu vou montar de novo e vou te mostrar. Bom, pessoal, é um relato meio confuso, né, assim, mas é real, né? É o que ele está passando lá. Então, pelo que eu entendi, assim, ó, ele mediu os a resistência, né, dos tanto dos alto-falantes e Twitter, tudo certo, e volta de 4 ohms. Então tá correto, beleza. Só que ele fala aí, quando ele tira os tweeters, eu estou entendendo que ele está desconectando o Twitter e a placa para de funcionar. Isso não existe, né? Se o alto-falante está ligado, você tira os tweeters, ela continua tocando somente os alto-falantes, né? Isso daí é certo. E vice-versa, se está tocando os dois, você tira só o alto-falante, os tweeters continuam funcionando. É assim que é, né? Outro detalhe, ele falou que está esquentando o Twitter. Twitter não esquenta, né? Pode até esquentar num trabalho tocando muito, muito, mas esquenta por igual. Se um estiver esquentando mais que o outro, ele pode estar com problema. Ah, mas não tá a impedância está ok, a resistência está ok, está 4 ohms. Porém, tem alguma coisa de errado lá que está fazendo ele esquentar. Bobina querendo entrar em curto, não, né? Não tem como saber. Porque conforme a bobina vai movimentar lá, ela pode entrar em curto, né? Aí, dependendo do movimento do para alto-falante e para Twitter, né? Dependendo do movimento, quando ele está medindo lá com o multímetro, está dando 4 ohms, a bobina está parada, mas conforme ela se mexe, ela pode chegar num desse ponto, né? E entrar em curto. Aí bagunça todo o sistema. Porque se tiver havendo aquecimento, sobreaquecimento não é normal, né? Começa por aí, vamos lá.
Outro ponto, então, colocado esses pontos aí, o que mais que dá para falar? Ele falou do chiado. Esse chiado pode ser em função do problema que está ocorrendo lá, né? Ele fala, eu não entendi, ficou um relato meio confuso, na verdade, né? Mas assim, a placa saiu daqui funcionando. Eu vou mostrar aqui o vídeo, né? Porque a gente testa. E assim, para mim tá bem claro, né? Que deve ter algum problema lá, tá? Ou de alto-falantes ou de tweeters. Esse é o fato. Eu não cheguei a passar nenhum videozinho de orientação, vou fazer aqui nesse vídeo, né? Isso daqui, pessoal, acontece, tá? Repara uma placa aqui, a gente testa tudo, manda a placa para lá, independente do modelo. Chega lá, tem algum problema que ficou para lá, entendeu? A placa dele, vou ver se eu consigo pegar o vídeo aqui, veio com problema. Deixa eu pegar até uma aqui para ilustrar. A placa dele veio com problema no circuito de áudio e ela tinha sinais de oxidação. Só que foram trocar o U33 ou é o U34 aqui, já não lembro. Deixa eu só pegar aqui a lupa. É o U33. O U33, que é esse cara aqui, ele é responsável exatamente pelos graves, tá? Eu não sei o que aconteceu lá na placa dele, né, quando deu o primeiro defeito, mas deu defeito no circuito dos graves, né? Aí foram tentar trocar, rebentaram aqui, soldaram de mau jeito e condenou a placa, né? Então, o, o, o combinado, né, o acertado foi de eu mandar uma placa nova, né? Nova, revisada, né? Não existe placa nova. Sem oxidação, filé, né? 100% para ele foi o que foi mandado e testado aqui. Conector de alto-falante, conector de tweeter, 6 fios, são 3 tweeters, mas só 2 tocam simultaneamente, sempre vai ter um desligado, dependendo da posição da placa, da caixa, né? Ou na vertical ou na horizontal. Bom, enfim. E tweeter, 4 fios, 2 fios para cada tweeter não, para cada alto-falante. 2 fios para cada alto-falante. Aqui também, 2 fios para cada tweeter. São 3 alto-falantes, então 6 fios aqui. Beleza. O que pode ser o chiado lá? Meu, alguma coisa errada lá na questão ou dos alto-falantes ou dos tweeters dele. Quase certeza, tá? Isso pela experiência que a gente tem. Certo é que ele está passando por uma dificuldade lá, ele tem problema lá, não está funcionando do jeito que tem que funcionar. Só um minuto. Porém, né, essa dificuldade lá pode ser em função de algum dos alto-falantes ou tweeters com problema. Alto-falante é raro dar defeito. Twitter dá defeito? Dá defeito. Twitter vai fazer o quê? Faz som picotar, não deixa o som do Twitter sair, ou vai impactar até mesmo no som geral da placa, né? Então, os alto-falantes também vão ficar esquisitos, falhando, cortando ou apresentando ruído, né? Que foi mais ou menos o que ele relatou. Tem mais um relato dele aí? Vamos escutar. Amigão, vou mandar essa placa de novo pra você dar mais uma olhada aí, fazer um teste nela aí. Falou? Vou mandar de novo aí. Porque ela chega a funcionar, aí fica dando um som, vai e volta, vai e volta. Você desconecta o Twitter, aí para tudo. Quando coloca o Twitter e volta. Aí eu já testei todos os Twitters, já testei a fonte, testei tudo. Só pode ser a placa. Bom, aí ele relatou que quando é a mesma coisa lá, que quando ele tira o Twitter, para o som. Quando ele põe o Twitter, volta o som. Então, ó, se ele tira o Twitter para o som, problema pode, que é raro, eu já falei, é raro, mas não é impossível de acontecer. Pode ser um dos dois alto-falantes, entendeu? Bom, mas enfim, de maneira prática, eu dei uma garantia estendida para ele, tá? Seria 3 meses, né, para placa usada, mas acho que eu estendi para 6 meses para ele. Tudo bem, garantia é para isso, é para garantir.
Então tá na garantia, né? Ele tá coberto. Eu já percebi a preocupação, ele preocupado. E eu entendo, né? Pô, pagou o combinado, pagou certinho e o negócio não funciona. Só que detalhe, nossa parte foi feita, é como a gente faz para todas. Pode ter dado defeito? Pode ter dado defeito. O defeito pode ter sido ocasionado lá. Como o alto-falante é esse componente que veio arrebentado, circuito estourado na placa original dele lá, condenada, né, que não serve mais para nada, pode ser que os alto-falantes estão queimando o circuito. Tá queimando o circuito de áudio. Pode ser. Questão de resistência. Tá tudo ok, mas é aquilo que eu expliquei. Mesmo a resistência estando ok, pode ser que tenha alguma coisa de errado com os alto-falantes. Porque não existe isso de você tirar o Twitter e parar o alto-falante, e vice-versa. Se tiver os dois, se você tirar o alto-falante, o Twitter tem que continuar tocando. Lembrando que ele pode ter problema em um Twitter e um alto-falante. É mais para Twitter, mas ele falou que tirando o Twitter volta a funcionar, né? Quer dizer, para o som. É o que eu entendi, tá confuso lá. Bom, mas tem o vídeo aí do teste final que eu ia mostrar não, vou mostrar, tá ali no outro vídeo, tá? Vou tirar só o áudio lá, por enquanto. Esse é o vídeo, tá? Do teste final. Então, ó, eu mostro, tem os lacres ali, tem um lacre lá embaixo, tal, tá registrado aqui em algum lugar. Eu tô ligando a caixa e tô pondo o áudio. Deixa eu tentar deixar o áudio original aí. Pera aí, pessoal, o áudio estava zerado lá, por isso não tá saindo nada. Ajustando o áudio lá, agora sim. Caramba, eu coloco para testar nessa música, ó. Vocês não escutam nada, tá? Deixa eu colocar aqui um outro microfone. Passar aqui pro outro lado. Passar aqui pro Twitter. Pro outro Twitter. Esperar a música acelerar aí. Vou colocar no alto-falante. Pausa. Play. Beleza. Questão de áudio, tudo certinho, tá? Bom, então tá aí, ó. Foi testado, né? Aí depois eu testei a carga dela. Mais pra frente, ali, ó, mostrei o lacre da placa, tal. Ou seja, eu vou voltar aqui. Ou seja, tudo testado, tá? Assim, que é o padrão que a gente faz aqui, testar áudio e carga, né? Tudo testado. E vocês viram que independente né, de estar ligado a Twitter aqui ou não, funcionam de maneira independente os canais, tá? Dando tudo certo. Então você pode pôr aqui alto-falante vai tocar, pôr Twitter ali vai tocar, enfim, não precisa estar tudo ligado. E então é isso, né? Pode ser que tenha algum problema, que tenha dado algum problema na caixa, na placa? Pode. Então o padrão é assim, ó, ele manda a placa de volta, a gente vai testar, tudo filmado, né? Sai da caixa, a gente já faz o teste filmando.
que é para deixar registrado e validar os nossos testes. Beleza, chegar aqui, tiver defeito, né, for comprovado o defeito, será reparado e será mandado de volta com frete, aí entra custos, né? Com frete, a gente paga o frete, tendo defeito. Agora, se a gente tirar da caixa, não tiver defeito, o problema estiver lá, a gente não tem nem o que fazer, porque a placa está funcionando, né? Então a gente manda a placa de volta mediante o pagamento do frete. Acho que nada mais justo, né? Se a gente já fez o serviço, reparamos, e chegou lá, o problema está lá, então o problema está lá, o problema não é nosso, né? Essa é a regra que a gente utiliza aqui, tá bom? Então só para deixar claro que esse tipo de coisa acontece. Mas aqui para o colega aqui, Edilson, né? Meu, tá tranquilo, tá na garantia, cara, né? Só que tem que ver certinho lá o que está acontecendo lá, né? Tem como fazer isso? Tem, né? Tem como fazer. Aqui é um conector com 4 fios. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um conector aqui para exemplificar. Bom, eu não consegui pegar. Eu vi que a caixa dele lá está aberta. Eu não sei como que ele vai conseguir fazer isso, mas vamos supor que está tudo fechado lá com a tela, a dele está sem tela. Então você só vai ter acesso lá nos Twitters de cima, você consegue desencaixar no próprio Twitter, né? Os fios que chegam no Twitter, tipo esses aqui, assim, ó. O fio que chega no Twitter ele consegue tirar, né? Vai lá e consegue desconectar. Se desconectar apenas um já serve para teste. No alto-falante ele não vai conseguir, que fica lá por dentro da caixa, né? Não tem tanto acesso. Apesar que está sem a frontal lá, não sei se ele consegue. Mas enfim, vamos no básico. Aqui chegam 4 fios. Vamos supor que seja esses 4 fios. O que ele pode fazer? Soltar os fios e inverter, né? Solta 2 e liga e vê o que acontece. Ah, continua defeito. Então solta esses 2 que estavam ligados e volta a ligar os que estavam ligados e coloca lá. Mesma coisa para o Twitter, né? Testar. Aí ele pode soltar lá no próprio Twitter, como eu falei. Enfim, de maneira resumida, né? Eu não consigo saber o que está acontecendo lá. Então, tendo defeito na placa, garantia, tranquilo, conforme eu expliquei para trás. Agora, tendo defeito lá, ele vai ter que mandar para um profissional, né? Para um técnico, para ver o que está acontecendo lá com os alto-falantes dele. Com certeza, vai ser alto-falante ruim ou Twitter ruim, né? No caso de não ter defeito na placa. E outra coisa, o problema não é esse, o problema é assim, se o alto-falante ou o Twitter dele estiver queimando a placa, a gente vai entrar no looping, né? Vem aqui, conserta, manda para ele. Chega lá, queima, manda de volta. Chega aqui, conserta, manda para lá. Não vai virar nada, né? Então tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas pela experiência que a gente tem aí, tá para mim, né? Essa é a minha opinião. Tá mais para ser lá problema lá com ele. Mas igual eu falei, questão de garantia, tá garantido por lei, pela palavra, por tudo, né? Tá palavrado, tá acertado com ele. Quanto a isso, não tem problema nenhum. E o procedimento é todo esse que eu falei aí para trás. Vai chegar a placa, vai ser aberto, desembalado, filmando e vão mostrar, ó, tem defeito, beleza, vamos reparar e mandar de volta frete por nossa conta. Vamos desembalar, vamos fazer o teste. Ah, não tem defeito, vamos mandar de volta mediante pagamento do frete. Essa é a garantia que a gente dá, entendeu? Porque senão fica complicado, né? A gente repara uma coisa aqui, chega lá, e isso já aconteceu, né? Não só para esse modelo. Aí tem problemas lá na barra de botões, que não é o caso dele, ele mandou as barras de botões dele, foi testado com as próprias barras de botões dele, a gente trocou flat cable lá, tudo. Mas é isso, são coisas que acontecem aí no nosso tipo de serviço, beleza? Valeu, fui, tchau.